Meus irmãos, nós estamos cansados, de certa forma, de saber que Jesus era amoroso e misericordioso, tanto no trato com as pessoas, assim como na pregação. Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do verso 35 ao verso de número 38, onde diz que ele passava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, todos os lugares pregando o Evangelho, curando, fazendo toda sorte de milagres. E o texto ainda continua relatando que, nesse momento, Jesus ele se compadeceu daquela multidão, né, que estava perdida como ovelhas sem pastores. Diante disso, nós sabemos que Jesus era um pregador amoroso e um pregador dado à multidão, não fazendo acepções de pessoas, sendo o melhor possível. Nada se equipara ao Senhor, amoroso, bondoso, paciente. Nós sabemos disso, porque as Escrituras são fartas no que tange do amor de Cristo pelos perdidos. Todavia, há um ponto ao qual a maioria das pessoas fecham os olhos ou não conseguem perceber o quanto Jesus era um denunciador profundo e de uma tenacidade altíssima no que tange a rejeição a ele mesmo, seja essa rejeição passiva ou seja essa rejeição ativa. Isto é, a rejeição ativa é quando os religiosos, por exemplo, em Mateus 27, incita ali as multidões para matarem Jesus. E conseguem isso. Essa é a rejeição ativa, agressiva, que vai para cima. Era a todo momento esse embate dos religiosos perseguindo Jesus, procurando algum erro, alguma coisa para tentá-lo incriminar diante da lei, mas nunca conseguiam. Essa é a rejeição ativa. Os líderes religiosos faziam isso, para além do fato de que a verdade é que ele veio para os seus e os seus não receberam. Isso é claro no Evangelho de João, João capítulo 1, verso 11. Para além de tudo isso, Jesus não só denunciava essa pequena parcela, ou a menor parcela dessa perseguição agressiva, essa rejeição agressiva para com a sua pessoa e para com o Pai que enviou. Não. Jesus também denunciava aquela aceitação encapada, bem maquiada de aceitação, mas que no fundo e no íntimo era uma repugnância à sua pessoa, à sua obra e a tudo aquilo que ele ensinava. Ora, nós podemos ver isso com total clareza em Mateus capítulo 11, no verso 20 ao verso de número 24, aonde ele incrimina ali, ele denuncia de forma voraz as três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Tiro e em Sidom fizesse os milagres que foram feitos em ti, eles teriam se arrependidos com pano de saco e cinza e seriam salvos. É isso mesmo, Sodoma e Gomorra provavelmente teria se convertido diante de tantas evidências concretas e palpáveis que Jesus demonstrou nessas três cidades. Todavia, Jesus nunca foi assim maltratado nesses lugares. Ele está denunciando, na verdade, uma rejeição bem que assim leve, bem discreta, uma rejeição bem que escondida, como nós falamos, debaixo dos panos. Mas ele mesmo assim vai lá e coloca o dedo na ferida, dizendo, ai de vocês. E ai era ai mesmo, era uma pronúncia de pesar, de dureza, de uma sentença rígida, como deve ser à medida que Deus sabe como será feito. Diante disso, nós devemos ser amorosos com as pessoas, assim como Cristo foi e continua sendo e sempre será. Nós devemos denunciar aqueles que perseguem a fé cristã, assim como Jesus denunciava em Mateus capítulo 11, do verso 16 ao 19. Ele disse, vocês rejeitaram João, que veio sem comer e sem beber, mas vocês também rejeitam o Filho do Homem, que veio comendo e bebendo, e vocês chamam ele de bebarrão e glutão. É, isso mesmo. Jesus denuncia essa categoria, mas não para por aí. Ele também denuncia aquele que rejeita silenciosamente, aquele que escuta
aquele ouvinte que vai, ouve, mas nunca toma uma decisão incisiva de mudar de vida e de se entregar totalmente e completamente ao Senhor Jesus, arrependidos em fé, somente na pessoa dele, em sua obra, e que de verdade é uma nova criatura, se entrega por completo ao Senhor e Salvador das nossas almas. Ele também denuncia esse grupo de pessoas que Tiago vai dizer que são meros ouvintes, que olham, mas logo esquecem o seu próprio rosto. O fato é que Jesus denuncia de forma ativa e de forma passiva esses dois grupos que rejeitam ele, um com mais clareza e o outro mais de forma obscura. Mas o fato é que Jesus era um pregador, não aos moldes atuais, em sua maior parte, não, mas uma pessoa que denunciava simplesmente com a medida correta. E a medida encavada é a pior que tem, porque tem uma aparência de aceitação, mas no fundo há uma rejeição. E isso acontece até mesmo por parte de pessoas que escutam a palavra, são batizadas, ceiam, dizimam e fazem uma coreografia cristã. Mas no fundo, eles têm uma repugnância com Jesus e com a sua palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.